Meu, quanta cagada eu fiz. Ah, eu tô rindo, mas é vontade de chorar. Bom, mas aí eu vou trazer pra você agora as principais coisas que eu aprendi, zerando toda a grana que eu tinha, que eu acumulei pra começar a empreender. E eu vou te contar um pouco mais sobre a minha história nesse vídeo. Então, de verdade, eu vou abrir meu coração aí pra você. Então, assiste aí que vai valer muito a pena. Fala galera, então, pra quem me conhece aí, sabe que já fazem mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos que eu comecei a empreender de fato. E faz um tempo que eu já tava nessa vibe de querer empreender, desde assim, adolescente foi minha vibe, assim, querer empreender, querer começar um negócio. E quando eu tive no ensino médio uma aula chamada empreendedorismo, no ensino técnico que eu tive muito interesse em começar a empreender. E cara, foi nesse momento aí que começou a despertar na minha cabeça, meu, empreender, o Steve Jobs era empreendedor, eu era apaixonado pela Apple e eu não sabia porquê, e hoje eu vejo tipo o quanto o Steve Jobs significa pra mim, né? É uma pessoa que trouxe muita inspiração pra mim, enfim. E o que tudo isso tem a ver? É que tudo isso me trouxe pra ser quem eu sou, pra continuar empreendendo, mesmo que tudo ficou difícil, tudo tenha, entre aspas, dado errado, e eu continuo porque eu acredito que e isso é pra mim, eu acredito que eu nasci pra isso e desde adolescente eu tenho isso assim, em mim mesmo, e esse sonho voltou pra mim há 2 anos e meio atrás. E foi vendo essas outras pessoas que me deu muita inspiração. Só que agora eu quero contar mesmo sobre como eu fiz pra fazer essa merda. E bom, vamos começar a minha história empreendedora mesmo para você entender. Bom, para quem me conhece um pouco mais aí, sabe que com 18 anos eu fui para faculdade, passei 2 anos aí em outra cidade quase. Passei 2 anos aí me mudando e tal, por causa de faculdade. E nessa fase aí, pra mim, eu ia me formar, fazer faculdade, me tornar engenheiro, que na época eu prestei pra engenharia, né? E na minha cabeça era isso, eu ia ser engenheiro, eu nem pensava muito em futuro, né? Eu só tava vivendo o momento presente. E aí, até que um momento eu tive uma crise. Bom, foi forte, de depressão, porque eu comecei a querer me divertir demais, esqueci um pouco o futuro e tal, e num momento me deu um baque. E se você quiser saber um pouco mais sobre depressão e tal, eu tenho um card aí pra você assistir no meu canal. E eu sei que esse vídeo tá muito particular sobre mim, mas eu tenho certeza que tem sacadas, tem ideias assim que pode agregar pra você. E, bom, vamos lá. Quando eu voltei, eu larguei essa faculdade porque me deu uma deprê, eu falei que eu queria outra coisa da minha vida, que eu não queria ser engenheiro, até porque eu não via sentido na faculdade que eu fazia. E eu fui atrás de querer ser policial federal, se tornou meu sonho naquele momento ali. Então eu voltei para minha cidade, fui começar a faculdade de Direito em busca de me tornar policial federal. E nessa fase eu arrumei um emprego. E nesse emprego eu comecei a estudar pra caraca. No meio do emprego eu botava fone de ouvido ali, ó, escutando livro, palestra. O dia inteiro estudando, porque eu trabalhava digitando, conversando com pessoas no WhatsApp e tal. E sabe como que é? A gente é meio doido. A gente podia ouvir música e ao invés de ouvir música eu ficava estudando. E nesse momento me despertou empreendedorismo. Conheci Flávio Augusto, Geração de Valor, e Primo Rico, e Natália Arcuri, e eu comecei a focar nisso. E quando eu percebi, eu tava cuidando bem do meu dinheiro, eu tava acumulando a maior parte do dinheiro que eu ganhava, e mesmo assim eu continuava ali naquele emprego e não tinha um objetivo financeiro, eu só tava juntando por juntar, eu não tinha meta de viajar, não tinha meta de comprar o carro, nada. Eu até pensava, nossa, vou comprar um carro, uma moto legal, posso fazer isso, né? Mas no final de tudo, eu percebi que o dinheiro significava outra coisa. Eu percebi que o dinheiro me dava uma liberdade, porque a maioria das pessoas que trabalhava comigo ali, elas estavam presas. Ai, meu Deus, eu preciso pagar minhas contas, então eu tô preso aqui nesse emprego e eu quero fazer outra coisa da minha vida, mas esse emprego tá me prendendo porque eu preciso do salário que eu ganho nesse emprego. Caraca. E é um ciclo infinito, um ciclo vicioso esse ciclo de caramba, eu preciso desse dinheiro para pagar minhas contas. E quando você tá com dinheiro acumulado que dá para você sobreviver um tempo, você fica, caramba, cara, eu não preciso disso aqui. Por que eu tô fazendo isso?
E aí eu comecei a me questionar, cara, eu faço faculdade, trabalho de manhã e à tarde e à noite eu faço faculdade. Eu não poderia estar estudando mais para eu ganhar mais, ao invés de ficar aqui preso no trabalho? E isso me deu na cabeça. E nessa fase, se eu não me engano, eu tinha visto o resumo do livro chamado Trabalhe 4 horas por semana e Fique Rico. E nessa fase aí, esse livro falava pra gente negociar um trabalho de casa com o nosso chefe. E como eu trabalhava só com computador, eu trabalhava com pós-venda, né? Dando suporte para cliente e tal, e garantia, esse tipo de coisa. E como eu li esse livro, eu fui tentar negociar com o meu ex-chefe. E ele falou, não, vamos ver o que a gente faz e tal, é que eu preciso de alguém pra ficar aqui, cumprir o horário. Vou te colocar em outra parte da empresa. Demorou, né? Foi assim, vou te colocar em outra parte da empresa. E, bom, tava tudo certo, daqui a 15, 20 dias eu ia mudar de setor, ia trabalhar, ao invés de 8 horas por dia, ia trabalhar 6, ia entrar direto e sair direto, sem horário de almoço. Só que aí o que aconteceu? Eu acho que o meu ex-chefe, ele percebeu que eu não tava muito entregue à empresa, eu tava mais nas minhas coisas, tava mais focado em estudar, eu não tava tão ali na empresa, e ele deve ter percebido isso. E não que eu fosse incompetente, alguma coisa assim, até porque a empresa mudou muito quando eu cheguei, né, nessa parte de pós-venda. E quando aconteceu isso, bom, primeiro de tudo, vamos lá, se inscreve no canal aí se você tá gostando do assunto, deixa o seu like aí, ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas, para elas pegarem essas lições, não deixa só pra você. Você é abundante quando você compartilha isso, então, compartilha isso com as outras pessoas. Enfim, e aí o que aconteceu? Nessa fase, quando passou alguns dias, meu ex-chefe chegou em mim, ô Léo, quer saber? Eu acho que isso aí não vai dar muito certo de você mudar de setor e tal. Vamos fazer um combinado. A gente faz um contrato de demissão, não é assim que chama, né? Bom, sabe quando você negocia com o seu chefe para ele te mandar embora, só que aí você devolve o dinheiro da multa para ele? Bom, enfim, foi assim que aconteceu. E aí ele chegou e falou, vamos fazer esse combinado aí. E aí eu falei, beleza, meio que eu queria isso no fundo, só que ele foi e fez pra mim. Então, se você estiver assistindo isso aí, Marcos, valeu de coração por ter feito isso, porque você me deu um pontapé aí pra crescer bastante. Enfim, e nessa fase eu fiquei, caraca, agora eu vou trabalhar 6 horas por dia para cumprir o contrato de demissão lá, que são 30 dias de... esqueci o nome, aquela parada que você trabalha os últimos dias até sair da empresa. E nesses últimos dias entrou uma menina nova e eu fui ajudar ela, ensinar ela o que eu fazia e tal, e enfim. Nessa fase eu tive mais tempo livre, eu saía do trabalho, era meio-dia, 1 hora por aí, 2 horas se eu não me engano. E aí eu tinha das 2 horas até às 6, 7 horas, que era a hora que eu ia pra faculdade, eu tinha esse tempo livre. E nessa fase eu comecei a me dedicar pra caramba em estudar, em como que eu ia começar meu próprio negócio. Eu queria começar um negócio de roupa e eu não sei muito bem da onde que veio exatamente isso, mas tinha um sonho de surfar e tal, então eu falei, vou começar uma marca de roupa pra me tornar, sei lá, surfista, me aproximar dos caras que surfam, então eu vou começar uma marca de roupa de surf, enfim. E aí eu fui atrás disso, de empreender e tal, até que chegou o dia que eu fui mandado embora, entre aspas. Nessa fase eu peguei o dinheiro que eu acumulei, mais tudo que eu recebi e juntei. Deixei isso parado comigo. E fui fazer estoque, fui comprar roupa para começar a vender, fui em São Paulo e tal. E que massa lembrar de tudo isso, né? Enfim. E nessa fase eu comprei estoque, gastei, sei lá, uns 3 mil reais no primeiro estoque que eu fiz. E já começou aí o meu primeiro erro que eu aprendi na hora de começar um negócio. Primeiro erro, não começa grande, começa com pouco, ainda mais se você não tem experiência. Porque eu quis comprar um monte de roupa. O que eu poderia ter feito? Eu poderia ter comprado poucas roupas em vários tamanhos e gastar menos e tipo, testar, aprender, ver o que o povo acha, o que a galera sente dessas roupas, começar a construir assim a minha marca e tal. Ou tipo, eu poderia começar pequeno e eu já comecei investindo, eu acho que mais do que eu deveria em estoque. E esse aí já foi o meu primeiro erro. Bom,
Aí como que eu tentava vender nessa época? Eu criei um Instagram pra essa loja e eu ficava lá postando conteúdo e tal. Eu já tinha essa visão de internet, né? E parece que naquela época foi um erro, mas eu vejo que isso me ensinou a eu saber o que eu sei hoje. Enfim, e naquela época, eu produzindo conteúdo, eu não tinha tanta experiência de anunciar, de Instagram, essas coisas, só que eu fui aprendendo. E eu sempre quis coisas de internet e tal, porque eu fiz curso técnico em informática e desde moleque eu nasci com um computador em casa, então eu tinha esse brilho no olho por computador. E nisso aí, eu não queria sair vendendo porta a porta ou criar uma lojinha. O meu pensamento era crescer para um e-commerce e expandir aí na internet, enquanto que minha mãe me cobrando, Léo, você tem que ir na casa dos outros, tem que vender, tem que não sei o quê. Não que ela esteja errada, né? Mas assim, a gente tem que focar em um canal de venda, tá? E outra lição que a gente pega, você precisa focar em um canal de venda. Então, tipo, você tá sozinho, você tá começando um negócio sem muito dinheiro, então você precisa focar em um canal de venda. O que é um canal de venda? É uma forma de uma forma de chegar no seu cliente. Para algumas pessoas é uma loja, ela quer começar com uma loja, para alguns é com e-commerce, para alguns é com afiliados, tem vários canais de vendas, inclusive qualquer coisa dá uma procurada nesse assunto. E aí eu fui fazendo isso, né? Só que eu percebi que a cagada que eu tinha feito. Eu tinha comprado muita roupa, tudo diferente e tal, e isso dava muito trabalho de tirar foto e tal. E aí eu comecei a usar mais foto da internet e vender coisas que eu não tinha estoque. Então foi a minha primeira experiência de dropshipping, porque meu fornecedor ele me mandava foto dos produtos e eu só queria postar dos produtos que mais fazia sentido para mim no Instagram. E eu comecei a vender sem estoque. Então eu já lucrava na primeira operação. E enquanto o meu dinheiro estava parado em estoque, eu estava lucrando, entre aspas, nas operações que eu fazia, porque eu já vendia um tênis, a pessoa pagava e eu já estava lucrando. Só que até aí, beleza, eu acho que tava legal. Só que o meu problema foi ter feito esse estoque. Esse estoque foi ficando lá e eu até fui de novo para São Paulo, comprei mais coisa na intenção de acertar de novo. E começou aí meu dinheiro embora, né, nisso aí. Até que eu comecei a perceber que, a minha praia era produzir conteúdo mesmo. Que a minha praia era isso, era tá na internet ali, porque na minha loja eu aparecia, eu criava conteúdo para vender. Então eu comecei a descobrir essa paixão. E nisso, eu comecei a produzir conteúdo no meu perfil pessoal. E quando eu percebi, aí que veio o meu maior erro, que, quebrou minhas pernas. Cara, quando a gente começa um negócio, a gente acha que as coisas vão cair do céu. E a gente, num momento, acha que, vou postar na internet, as coisas vão acontecer. Ou então, eu vou atrás de pessoas para me divulgar e as coisas vão acontecer. Eu vou abrir um ponto, uma loja aqui, e eu vou ficar lá esperando os clientes virem até mim. E esse é o maior erro que tem. Não espera as coisas acontecerem, faça elas acontecer. Porque, eu fiquei esperando, fiquei com o estoque parado e fiquei sem produzir por um tempo. E assim, as contas vão chegando e tal, e o seu dinheiro vai indo embora. E aí eu percebi tudo isso, né, que já que eu tinha feito estoque, de duas uma. Ou eu dava foco total e focava em vender sem estoque, ou eu focava em produzir conteúdo para vender igual eu tava, ou eu vendia o estoque que eu tinha, focava em vender isso para me livrar e depois focava em outras coisas. Só que não, eu fiquei na dúvida, fiquei paralisado, e aí que você percebe que, quando você não produz e você fala, putz, agora eu sou empreendedor, sou dono de mim, tenho liberdade, não sei o que. Se você não trabalhar, as coisas não caem do céu. Essa é a maior ilusão. E aí a gente fica pegando coisa de enriquecimento, de mentalidade, de pensar positivo. E isso ajuda pra caramba, ajuda. Só que fé sem ação, fé sem obra, não adianta de nada. E eu sei que esse vídeo aqui, tá sendo muito viagem, muito brisa. Mas, essa foi a maior lição. Se você não trabalhar para as coisas acontecerem, nada vai acontecer, de fato. E aí nessa fase eu comecei a estudar pra caramba. E aí outra coisa que é o problema das pessoas. Você acha que os resultados vai cair do céu porque você tá estudando. Não basta só estudar também, você tem que trabalhar muito mais do que você estuda. Então, essa foi as principais coisas
que fez o meu dinheiro embora, assim, nesse negócio que eu comecei. Porque se eu tivesse... Bom, se você tá sozinho e vai criar um negócio, a principal coisa que você tem que fazer é vender. Se você não tem um sócio que vende, não dá pra ficar preocupando muito em produto, em como você vai, sei lá, fazer um baita conteúdo. Você precisa vender. É a coisa mais importante que você tem que fazer. E... é daí que vem o dinheiro para você investir, contratar pessoas e não sei o que. Então, esse é um erro assim que a galera começa, principalmente porque a gente tem muita trava em vender. Sei lá, que bloqueio que a gente tem em relação a vendas. Vender é bom, vender é ótimo. O produto, as coisas acontecem quando você vende. E, então eu acho que essa é a principal sacada aí, é vender. Tipo, se você começar um negócio, esquece, tipo... Pensa no longo prazo, mas vende, que o dinheiro resolve a maior parte dos problemas que você tem na sua empresa. Então não fique esperando cair do céu, cliente e tal. Se você abrir uma loja, vai atrás de divulgação, vai atrás de trazer gente para sua loja, faz um evento. Não fica, tipo, abrir o ponto e fica esperando, vou ficar esperando os clientes chegar até mim. Vai anunciar, vai na internet. Arruma um jeito de vender. E, bom, eu acho que é isso, tipo... E aí você percebe que quando as coisas começam a dar errado, o que mais é prejudicado é a sua cabeça. E aí você percebe que ficar sem dinheiro é uma coisa, mas quando você quebra mesmo a sua mente, você fala, putz, empreender não é pra mim. Putz, eu fracassei. Putz, eu não consigo. Quando isso acontece, é aí que você quebrou de verdade. Tipo... Nesse momento aí você pode perceber que é aí que as coisas vão começar a dar errado. E por um tempo eu fiquei assim, mas durou muito pouco. Eu percebi que aquela fase de ficar procurando pensamento positivo, desenvolvimento e enriquecimento, prosperidade. Bom, nisso aí... eu percebi que minha mente estava boa. Então, por mais que estava tudo dando errado, eu me mantive bem. Então, eu não cheguei a quebrar de fato. Porque minha mente continuou buscando soluções, continuou trabalhando, buscando soluções. E hoje eu tenho a virada de chave também de trabalhar mais. Então, se eu tivesse, no começo, vendido mais, trabalhado mais e esperado menos as coisas caírem do céu... provavelmente eu teria não passado por tudo isso. E eu acho que assim, uma das outras coisas também que ferra a gente é a indecisão de que caminho a gente vai seguir. Eu acho que o mais importante é você pegar um caminho e seguir, e se não for, você troca, ao invés de ficar indeciso entre 3 caminhos igual eu naquela época. Então... se esse vídeo ajudou você, cara, tipo, comenta aí embaixo se você já quebrou também, se já aconteceu alguma coisa. E graças a Deus não passei muita coisa ruim, porque eu tava morando com os meus pais, então, tipo, eu não precisava pagar comida, esse tipo de coisa, mas eu pagava energia elétrica na casa da minha mãe e tal, água. Então, apesar de tudo, ainda não foi tão grave assim. Se você mora sozinho, é chance de vocês ir pra rua, ficar sem comer e tal. Então é importante você manter a mente boa assim, só que você tem que trabalhar, você tem que fazer as coisas acontecerem. Então curte esse vídeo aí e é nóis.